Bem-vindos, amigos do Beabite. Sou Verônica Mello, arte educadora. Vou dar início agora a uma série de videoaulas falando sobre artesanato com papel. Não é? Temos essa matéria-prima, não é? Que é o papel. Então, desde a sua invenção, muita coisa é construída com ela. Então, uma das curiosidades que a gente precisa saber sobre o papel é se a escrita foi inventada antes do papel, onde os antepassados, as civilizações passadas faziam seus registros. Então, eu descobri algumas curiosidades e eu vou mostrar aqui agora algumas imagens, certo? Que vocês vão acompanhar. Então, tem esse registro de que os esquimós, eles faziam os seus registros nos ossos de baleia, certo? E com dentes de foca. Na segunda imagem, né, os chineses faziam os seus registros nas conchas e nos cascos de tartaruga. Na terceira imagem, nós temos o quê? O material mais próximo do nosso papel hoje, que foi o pergaminho e logo em seguida o papiro. Então, o pergaminho, ele era feito com pele de animal, não é? Então, era um preparo muito trabalhoso, o que elevava o preço, né, deixava esse material muito caro. Então, nem todas as pessoas tinham condições de fazer os registros na pele, quer dizer, a escrita, ela era realmente valorizada, porque o material era caríssimo. Então, eles utilizavam o quê? A pele de cabra ou ovelha ou outro animal, como por exemplo o bezerro, certo? E eles colocavam, eles retiravam, né? E eles maceravam esse couro na cal, não é? Que é um material que vai, além de amolecer, ele vai quebrando um pouco a resistência do pergaminho para ser trabalhado, não é? Depois disso, depois desse processo de maceração, eles raspavam e faziam o polimento. E só aí eles faziam o registro, eles registravam, certo? Então o pergaminho é o material mais antigo que se tem notícia e que é mais próximo do papel. O segundo foram os egípcios. Apesar dos fenícios terem o papiro, né, ter plantação de papiro, foi no Egito, com a civilização egípcia, que o papel ele foi desenvolvido. Então, eu vou mostrar aqui agora a imagem. Olha só, da planta, né? Isso é só uma representação. Então, do papiro era utilizado o caule para fazer o papel. Então, ele pegava a parte mais próxima, o núcleozinho mesmo do papiro, né? Do caule, e fazia o papel. Quanto mais próximo do núcleo, mais macio, mais precioso era o papel. Os próximos à casca ficava um papel mais grosseiro, que eles utilizavam para embalagem, né? As folhas também, elas eram utilizadas e faziam redes, faziam tapetes, não é? Então, era um material riquíssimo e precioso. Só que o papiro, ele era um material frágil, não é? Então, eles tiravam, trabalhavam o caule, faziam as laças, porque o caule ele é estreitinho, e o que era que acontecia? Ele fazia todo um preparo, não é? Colocava numa superfície e trabalhava as tiras. Essas tiras, como vocês vão ver agora na imagem, ela é trabalhada na horizontal, ok? Ela é trabalhada na horizontal, tá? E depois na vertical. Nessa superfície, eles colocavam o quê? Eles davam marteladas e esse caule soltava um líquido, que é uma cola natural do papiro. Por isso que esse material servia para fazer o papel. Depois, esse material ele era prensado. Nessa representação aqui, eu deixei os espaços para vocês verem. Se vocês forem trabalhar na escola com crianças, então é importante que vocês vejam essa parte. Eles trabalhavam na horizontal e depois na vertical. E a maneira mais fácil de se guardar esse papiro era justamente enrolando. A sua conservação era melhor para enrolar.
não é? Porque essas fibras, não é, eram entrelaçadas, então o melhor processo era enrolando, né? Se preservava mais. E a escrita também, ela era feita na forma horizontal e depois, no outro lado, eles trabalhavam a vertical. Então, isso foi no Egito. E durante muito tempo se utilizou o papiro, né? Apesar de ser uma coisa rara e ser um processo também muito trabalhoso, ele ficou muito popular, porque depois ele deu a origem ao nosso papel, e eu vou explicar agora por quê nessa última imagem. Então, na China, não é? Na Ásia, o que foi que aconteceu? Um ministro, né, Tsai Lung, que era ministro da Economia, ministro da Agricultura, em 1905, essa data é um pouco ainda... há controvérsias quanto à data, né? Uns datam de 123, outros em 105, né? Então, 123 é mais antigo porque foi antes de Cristo. Então, em 123, ele misturou em uma tina a casca da amoreira, né? Pedaços de bambu, rami, redes de pescar, roupas usadas e a cal. Lembram no processo do pergaminho que eles utilizavam a cal? Pronto. Então, ele aperfeiçoou essa técnica e o que aconteceu? Ele deixou também macerar e depois ele pegou veja aí na imagem, uma tela, tá? Uma tela, cobriu com uma seda finíssima, né? E depois ele misturou, lembra da mistura, né? Depois que ela macerou na cal para quebrar as fibras, ele misturou um pouquinho de água e ele colocou essa tela e puxou o material, não é? Depois ele colocava numa superfície, não é? E ele prensava. Então daí eles formavam as folhas de papel, tá certo? E esse papel que a gente, mesmo industrialmente sendo confeccionado, eles utilizam esse mesmo processo, né? A maceração, né, do papel, eles passam no liquidificador, mesmo que de forma industrial, ele passa no liquidificador, fica aquela massa, essa água é escorrida, depois é colocada numa superfície, depois ela é prensada na indústria, em rolos, em plataformas, né? E artesanalmente o processo é o mesmo que os chineses usaram na época passada. Como foi que isso foi difundido? O papel, dois coreanos foram à China e aprenderam o processo. Depois, numa guerra que houve entre árabes e chineses, alguns chineses foram prisioneiros, eles confeccionavam papel, e os árabes aprenderam essa técnica e como exportadores, né? Eles saíam como itinerantes, né? Ele foi ensinando essa técnica e dessa forma chegou à Europa, ok? E no Brasil, como se deu esse acontecimento no Brasil do papel? Como foi que o papel chegou no Brasil? Então, o primeiro registro que se tem é que quando o Brasil foi descoberto, a carta de Pero Vaz de Caminha. Então, o Brasil, ele tomou conhecimento do papel, né, naquela época, já com Pero Vaz de Caminha, enviando uma carta, lógico, ele trouxe isso da Europa, ele escrevendo uma carta. Agora, a confecção do papel, a primeira fábrica que foi instalada aqui, foi em 1809, não é? Quando uma fábrica foi instalada aqui e se mandou uma amostra para o príncipe regente, lá em Portugal, do papel. Inclusive, ele se desculpou, dizendo que o material não estava alvejado. Então, a partir de lá para 1910, foi que o papel começou a ser fabricado no Brasil. Inclusive, um papel de qualidade, não é? Que os livros, os registros que se tem daquela época, né, que existe até hoje, esse material ele não foi deteriorado, porque foi fabricado com qualidade, tá certo? Então, a partir de metade do século XIX para cá, é que o material não estão tendo muito cuidado com esse material, não é? Agora, com essa questão, né, ambiental de se preservar o planeta, é que
o papel tá mais fragilizado. Apesar da gente ter uma diversidade de papel, esse material ele está um pouco fragilizado, né? Por exemplo, atualmente nós estamos trabalhando, o material, o papel ele é confeccionado com o eucalipto, não é? Então, a planta ela tem a celulose, que é uma cola natural, né? Como eu falei, por isso que a gente faz essa aproximação do papel com o papiro, porque o vegetal ele tem essa celulose, essa cola natural, que faz possível confeccionar o papel, né, sem precisar adicionar cola. Mesmo quando a gente faz um papel artesanal, a gente não precisa nem adicionar cola, né? Tem quem coloca, mas... mais na frente a gente vai aprender um pouquinho a fazer um papel artesanal, né? Mas por enquanto são essas curiosidades que eu quero que vocês saibam, não é? E repassem também para os seus alunos, que é importante em sala de aula, não é? Ou para seus filhos, vocês aprenderem, porque a criança tem uma curiosidade natural, então é importante que elas saibam a origem. E quando perguntarem, você saber responder. E também pesquisar também mais um pouquinho, porque eu só falei aqui algumas curiosidades, mas na história existe coisa bem mais interessantes que vocês podem encontrar. Então é só pesquisar em livros, na internet, que vocês vão encontrar muito mais. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado.